Beleza, todo mundo vendo os slides, né? Sim. Bom, começar a aula, né? Pra quem não me conhece ainda, sou o Pedro, eu sou médico da equipe do transplante de medula, trabalho na Rede DAS e também trabalho aqui na Unifesp, e eu sou o coordenador do ambulatório de GVHD, por isso que eu vou falar sobre esse tema hoje. Queria agradecer ao Salso aí pela oportunidade. Vou falar um pouco mais geral, porque eu sei que o público aqui, a maioria das pessoas não são transplantadores, né? A maioria é mais hematologista, então vou falar os aspectos gerais de AVHD e falo um pouquinho de tratamento no final. Vou falar de AVHD agudo e crônico, então é bastante coisa. Então não vai dar para encerrar o assunto, não vai dar para falar de profilaxia de AVHD, não vai dar para falar de tratamento adjuvante e prognóstico, mas no resto eu vou tentar abordar os principais assuntos aí dos temas, tá? Para que, se tiverem dúvida, qualquer coisa, pode interromper ao longo da apresentação. Também a gente acho que vai dar tempo de discutir um pouquinho no final. Eu vou começar falando primeiro sobre GVHD agudo, tá? O termo GVHD não é correto, né? O correto é a gente falar de doença do enxerto contra hospedeiro, falar de DASH, mas como eu estou mais acostumado a falar de GVHD, eu vou acabar usando mais esse termo, tá? Então, primeiro, sobre GVHD agudo, alguns dados básicos que eu trago em relação à incidência de GVHD agudo. Então, a gente sabe que a incidência não é tão bem sabida, porque ao longo do tempo, o transplante ele foi sendo modificado, o jeito que a gente faz transplante, a gente começou a usar mais doadores com distinção de HLA, começamos a mudar os nossos esquemas de profilaxia. Então, a gente estima mais ou menos que 30% a 50% dos pacientes vão desenvolver GVHD agudo, quando ele faz o transplante halogênico. Isso dependendo dos seus fatores de risco, dependendo do que ele foi exposto antes, dependendo da doença, o jeito que a gente faz a profilaxia, tá? E mais ou menos 10% a 14% dos pacientes vão desenvolver GVHD agudo grave, que é o grau 3/4. Tá? Fatores fundamentais, então, que vão aumentar esse índice ou diminuir esse índice é o grau de disparidade do HLA, então se o paciente tem incompatibilidade de HLA ou se ele tem um doador não relacionado, então só de paciente não ser parente, você já tem um risco um pouco maior de VHD. E o tipo de profilaxia de VHD, esses são os fatores maiores, e os fatores menores a gente pode ver nessa figura à direita, que a TBI é uma das que se destaca para GVHD agudo, independente, ela causa mais GVHD agudo do que e não é relevante para GVHD crônico. E quanto aos mismatches e a doação, o doador feminino para o sexo masculino também são fatores de riscos independentes para GVHD agudo e também para GVHD crônico. Falar rapidamente sobre fisiopatologia, foi o que eu te falei, a intenção não é esgotar o assunto, esgotar o tema, porque é um tema bem longo, daria para falar só de uma hora só de fisiopatologia, mas a ideia mais ou menos do por que acontece o GVHD agudo é que a gente tem algo chamado dumps e pumps, tá? Dumps são os danos associados a moléculas e o pump são os patógenos que vão fazer com que comece a ter uma liberação de interleucinas, então por translocação ou o dano associado à molécula, quando a gente faz quimioterapia para o transplante, você acaba liberando uma série de quebra da barreira da mucosa, né? E acaba liberando uma série de interleucinas, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, que vão estimular os linfócitos T alorreativos. Esses linfócitos T alorreativos eles vão começar a fazer uma cascata inflamatória, causando toxicidade direta, e que no GVHD agudo a gente sabe que afeta 3 órgãos, que é o fígado, a pele e o trato gastrointestinal. Então, além disso, hoje em dia cada vez mais a gente tem valorizado o papel dos biomarcadores no GVHD agudo. No Brasil não temos disponível, na verdade no mundo ainda não está disponível de forma usual para a prática clínica, mas como pesquisa isso já está sendo bem validado e logo mais a gente vai começar a utilizar também na prática clínica, que é o REG3 e o ST2, que são marcadores de GVHD agudo que provavelmente a gente vai conseguir saber se esse paciente vai ter um desfecho pior ou não, se tiver esses marcadores aumentados, como eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Mas esse artigo é bem interessante para quem tiver querer saber um pouco mais sobre a fisiopatologia de VHD agudo, é um artigo do New England de 2017, que ele foca bem nessa parte. Tá? Ele divide em 3 fases, que é a fase 1, 2 e 3. A fase 1 é a fase desses estímulos do dumps e do pumps, a fase 2 é a fase inflamatória, no qual você vai ter o estímulo dos linfócitos T, fazendo recrutamento das células
de neutrófilos, monócitos e das células dendríticas, e depois vai ter a fase final inflamatória, que daí você entra num círculo vicioso, no qual as células, os linfócitos aloreativos vão estranhar o sistema imune do receptor e manter um círculo vicioso de inflamação, que se você não começar um tratamento específico, o paciente invariavelmente vai a óbito por essa patologia. Então, como eu falei, o quadro clínico, ela comete esses 3 órgãos, no GVHD agudo é isso, ela comete TGI, fígado e pele, tá? Então, um paciente que está com quadro pulmonar, paciente que está com lesão muscular, não é de GVHD agudo, a gente pode até pensar no GVHD crônico, como eu vou falar mais para frente, mas o GVHD agudo é basicamente esses 3 órgãos. Não existe mais aquela classificação temporal, tá? Antigamente falava-se que o GVHD agudo era TD mais 100, e GVHD crônico depois. Hoje em dia a gente sabe que o GVHD agudo pode acontecer em qualquer momento do transplante e a gente se baseia o diagnóstico no quadro clínico. Enquanto o GVHD crônico, ele geralmente acontece depois do mais 100, mas também pode acontecer em qualquer momento, também a gente se baseia no quadro clínico. Então, só para mostrar rapidamente aí como é que funciona a parte da patologia para o GVHD agudo, não é obrigatório fazer biópsia, tá? Isso é algo importante saber, porque não existe nada que fecha o diagnóstico na biópsia, que é patognomônico do diagnóstico. A gente tem algumas sugestões, então, por exemplo, na biópsia de pele, quando você tem uma suspeita e quer excluir outras causas, que é a hora que a gente pede, então, um paciente que está com, sei lá, suspeita de uma coisa viral, ou que você está com suspeita de uma toxicidade medicamentosa, a biópsia pode ajudar nesse sentido, para excluir outras causas, mas ela não fecha o diagnóstico de VHD. Então, aqui é uma figura mostrando o acometimento no paciente com VHD agudo. Então, o grau 1 aí, quando ele está só com uma pequena vascularização entre epiderme e aderme. O grau 2 é quando você realmente já começa a notar um pouco mais essa vascularização e tem os corpos disqueratóxicos. Grau 3, quando já tem fissura da epiderme, então você começa a perder já a continuidade entre a derme e a epiderme. E grau 4, quando você já perde de vez a derme e a epiderme. Daí, aquele paciente que já apresenta de VHD bem mais grave, inclusive com bolhas. E aqui só para mostrar figuras de acometimento de VHD hepático na parte anatopatológico, tanto hepático quanto do lado direito que a gente está vendo de trato gastrointestinal. Aqui só pegando os extremos, a figura de baixo, lado direito, a gente já vê uma mucosa totalmente desnuda, o TGI, um paciente com VHD de trato gastrointestinal grave. E aqui na figura F, a gente já consegue ver até a presença de fibrose hepática quando você já tem uma inflamação bem mais grave, bem mais avançada. Tá? Então, esse é um artigo do British Journal de 2012, já ressaltando que o diagnóstico de VHD é clínico, não é baseado no tempo, é baseado em quadro clínico, e a gente tem que começar o tratamento assim que já tem a suspeita de diagnóstico e a biópsia. Você não tem que esperar ela. Ela, às vezes, ela não fecha, não ajuda nada, e não deve atrasar o tratamento. Tá? Ela serve para exclusão de outras causas. Então, hoje em dia, a gente divide o GVHD agudo naquele paciente que só apresenta esses sintomas. A gente vai pensar em GVHD agudo, mas a gente sabe que hoje em dia existe algo chamado de overlap, que é aqueles pacientes que apresentam quadro clínico de GVHD crônico, eu vou mostrar mais para frente, e pioram em algum momento da pele, do trato gastrointestinal do fígado, e a gente vai suspeitar que ele está abrindo um quadro de GVHD agudo em cima de um GVHD crônico. O nome disso é overlap. Tá? E o GVHD crônico eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais sobre ele. Essa é uma classificação que não é tão prática, mas é só para saber que existe, que aquele paciente que apresenta GVHD agudo é o D mais 100, é o clássico. Aquele que apresenta depois do D mais 100, sem ter apresentado antes, é o tardio. Aquele que tem o GVHD agudo depois do D mais 100, mas ele teve antes também, é um paciente com GVHD agudo recorrente. Aquele paciente que teve GVHD agudo no D mais 100, antes do D mais 100 continua após, é um paciente com GVHD agudo persistente. Só para saber que existe, não é muito prática essa classificação. Tá? Agora, essas aqui sim que a gente tem que saber, principalmente o pessoal, a gente do transplante, que é a classificação de critérios de gravidade de VHD agudo. Tá? Então, como eu falei, o VHD agudo acomete pele, fígado e trato gastrointestinal, e baseado o tanto de acometimento que tiver em cada um desses órgãos, a gente tem que fazer a classificação, porque isso a gente vai conseguir depois guiar o nosso tratamento. Essa aqui é a classificação mais antiga, classificação de Lucasberg, tá? E ela vai classificar, então, de grau 1 a 4, baseado no tanto de acometimento que você vai ter na pele, no fígado e no TGI, sendo que aqueles pacientes com diarreia mais importante, bilirrubina bem mais alta, já vai direto para o grau 3/4.
Essa classificação cada vez mais foi substituída pelo consenso de 1995, tá? E hoje em dia, esse aqui é o IBMTE de 97, então são classificações muito parecidas, na verdade, só mudam o que eles valorizam um pouco mais de gravidade. Geralmente, nessas classificações mais atuais, eles valorizam mais acometimento do trato gastrointestinal, porque é mais grave do que acometimento de pele, tá? E a que a gente usa hoje em dia é o critério de MEDIC, que é o pessoal de Monte Sinai. Eles fizeram um critério baseado, é muito parecido, na verdade, até com o IBMTR, tá? No qual ele valoriza, ele dá maior valorização ao TGI de pele e o TGI grave de fígado e o GVHD grave de TGI de fígado e de pele grau 4 só, enquanto pele grau 1, 2 ou 3 fica um pouco mais precoce a classificação, mas é muito parecido. Os quatro são 4 critérios, você classificar, tá aí uma tabelona mostrando cada um, como se encaixa, né, no acometimento de órgãos de cada um deles, mas são muito parecidos, só muda algumas particularidades de cada um. Tá? E hoje em dia existe esse aplicativo que o pessoal, os residentes que rodam no ambulatório, eles utilizam, todo mundo utiliza, inclusive a gente até colocou no template, na hora que você abre o ambulatório de VHD, a gente consegue clicar nesse template e abrir esse aplicativo, um aplicativo de graça, que foi até publicado na Hematológica, que mostrou que quem usa o aplicativo consegue classificar de uma maneira mais assertiva do que quem faz a classificação de forma manual. Tá? Então, é uma coisa que ajuda bastante a gente no dia a dia. Então, eu já te falado um pouquinho de biomarcadores. Esses biomarcadores, eles foram publicados pelo mesmo grupo que fez a classificação de MEDIC. Ele utilizou esses dois biomarcadores, o REG3 e o STAT2. E o que eles fizeram? Uma vez que o paciente abriu o diagnóstico, eles fizeram uma fórmula baseado nesse REG3 e no STAT2. E essa fórmula aí era para calcular a probabilidade de cada paciente responder ou não ao tratamento. Tá? Então, paciente que tinha um limiar menor que 0,291 era um paciente com baixa probabilidade de ter complicações de VHD, e aqueles que tinham um limiar acima disso aí, alta probabilidade, era baseado nos valores bioquímicos do REG3 e do STAT2. Tá? E isso trouxe implicação clínica, porque aqueles pacientes que tinham biomarcadores mais elevados, só um minutinho, tá? Que tá tocando o telefone aqui, só um minutinho. Tá no mudo, Pedro, ainda. Pronto, desculpa, pessoal. Me ligaram aqui agora. Então, só retomando, então aqueles pacientes que tinham MEDIC alto risco, que tinham marcadores de alto risco, eles tinham uma alta probabilidade de mortalidade não relacionada à recaída, enquanto aqueles pacientes que tinham baixo risco, realmente deu de forma significativa, viveram mais e tiveram menos resistência ao tratamento. Então, o principal papel desses biomarcadores é predizer resistência ao tratamento e sucesso terapêutico. Uma coisa fundamental de todo paciente com GVHD, tanto agudo quanto crônico, é os diagnósticos diferenciais, no qual a gente sabe que é fundamental a gente explorar, sempre, principalmente aqueles pacientes que não estão respondendo de forma adequada, a gente começar a pesquisar outras causas que poderiam levar um quadro clínico parecido, tá? Porque como a gente sabe, como eu falei, o GVHD agudo, ele não tem nada que é patognomônico, que fecha o diagnóstico, a gente consegue saber que bactérias, medicações, infecções virais, às vezes causam quadros muito parecidos. Então, naquele paciente, principalmente, que você começou o tratamento, não está melhorando, para o que você está fazendo. Existe até um update agora chamado Think Before Treat, você pense antes de sair tratando, né? Então, acho que você tem que começar o tratamento rápido, mas é fundamental sempre lembrar de diagnósticos diferenciais. E muitas vezes a gente tem que começar a explorar esses diagnósticos no sentido, cara, a pessoa está com diarreia persistente, não está melhorando, vai lá, faz cultura, pesquisa outras causas. Aquele paciente que está com lesões cutâneas também não está legal, ou lesão hepática, vai lá, pesquisa outras causas, que às vezes a gente acha diagnósticos diferenciais e faz o tratamento adequado. E é muito comum as duas coisas coexistirem, pacientes com quadros infecciosos que abrem quadro de VHD agudo
até porque, como eu mostrei, tem os pumps, então os patógenos, eles podem defragrar o GVHD, tá? Então, como tratar os pacientes com GVHD agudo? Então, primeiro, esse é um estudo já foi aplicado previamente, mas em 2017 teve atualização desse estudo, estudo fase 3, que ele comparou fazer metilpred 1 mg por quilo versus observação em pacientes que tinham GVHD agudo grau 1. Tá? Grau 1, quando você pega a classificação de médica, é basicamente aquele paciente que tem acometimento de pele leve e, dependendo da classificação, vai ter até acometimento hepático leve, não TGI. Tá? Então, nesse estudo mostrou que você começar a fazer um tratamento sistêmico para os pacientes que têm GVHD agudo grau 1, você teve muito mais infecções, tá? Em relação àquele paciente que fez o tratamento, sem ganho sem benefício de sobrevida ou de efetividade do seu tratamento. Então, mostrou que a gente não deve começar tratamento sistêmico para pacientes com GVHD agudo grau 1. Agora, grau 2A e 2B, esse é o estudo publicado em Hematológica também em 2015, e ele comparou duas cortes. Né? Então, a corte A era pacientes que fizeram metilprednisona meio miligrama por quilo versus 1 miligrama por quilo, e eram pacientes que tinham até GVHD agudo grau 2A. Tá? Então, na classificação grau 2A, aqueles que têm acometimento hepático leve, pele já um pouco superfície grau 2 ou 3, mas ainda não tem diarreia. E o que mostrou nessa corte A? Que não teve diferença você fazer um tratamento sistêmico com corticoide meio miligrama por quilo em relação a 1 miligrama por quilo. Então, ambos foram iguais, tanto em sobrevida global, quanto tratamento de segunda linha. Não teve necessidade de mais tratamento de segunda linha. Enquanto a corte B, eram os pacientes que tinham o GVHD agudo já mais extenso, então acima de 2B, já era pacientes com acometimento de com acometimento de trato gastrointestinal, e nesse estudo mostrou que fazer metilprednisona 2 mg por quilo em vez de 1 mg por quilo, não teve diferença sobre o global, porém, os pacientes que fizeram 1 mg por quilo tiveram maior necessidade terapêutica de ir para o tratamento de segunda linha, tá? Precisaram mais de tratamento de segunda linha, 41% versus 7% em quem fez 2 mg por quilo. Lembrando que era um N não tão alto, estudo fase 2, fase 3, mas com N baixo, tá? Então, mas é o que a gente tem de evidência hoje. Aqueles pacientes que estão grau 1, a gente faz tratamento tópico, grau 2, a gente pode começar com meio miligrama por quilo, e grau 3, aí sim a gente tem que pensar em já começar com 2 miligramas por quilo. Tá? E doses mais altas de corticoide. Então, como já tinha esse estudo mostrando que 2 miligramas por quilo era melhor que 1 miligrama por quilo, foi avaliado num estudo prospectivo fase 3, com 95 pacientes, fazer 2 miligramas por quilo versus 10 miligramas por quilo, e não teve diferença, com mais infecções para o grupo que fez 10 miligramas por quilo. Então, a dose mais alta que a gente faz mesmo é 2 miligramas por quilo. Não tem evidência de fazer dose mais alta que isso, tá? Não teve melhor desfecho naqueles pacientes que fizeram doses suprafisiológicas, aí 10 miligramas é bem alto. Né? E associar corticoide com alguma coisa tem alguma vantagem? Tá? Então, essa aqui é uma meta-análise que comparou associar corticoide com MMF, com infliximab, com ATG, com anti-CD5. Então, foram estudos fase 3 aí, e depois colocou tudo numa meta-análise e mostrou que, na verdade, você começar corticoide com alguma outra substância em primeira linha não teve diferença em termos de taxa de resposta e teve melhor sobrevida global naqueles pacientes que utilizaram placebo em vez dessas terapias, porque esses pacientes infectavam mais. Tá? A única evidência que a gente tem hoje em dia também, além do corticoide, em primeira linha, tem esse estudo fase 3 do sirolimus, que foi um estudo de não inferioridade. Então, eles pegavam um paciente com GVHD de risco padrão é até 2, tá? E comparou fazer sirolimus versus prednisona, 2 mg por quilo. Que esse estudo mostrou que foi igual, tá? Então a taxa de resposta foi bem semelhante. Nos primeiros 30 dias, a prednisona até tinha um pouquinho mais taxa de resposta, mas não era significativa. E depois de 60 dias, o sirolimus era um pouquinho mais taxa de resposta do que a pred, também não era significativa. Então o estudo conseguiu atingir esse objetivo, que era a não inferioridade, porém, além disso, com menos toxicidade, porque o sirolimus dava menos hiperglicemia nos pacientes, tinha menos infecção e menos sintomas secundários do corticoide. Por exemplo, eles viram que os pacientes com corticoide tinham mais fraturas ósseas, mais complicações de longo prazo. Tá? Uma possibilidade nesses pacientes com GVHD agudo de risco
padrão, tá? Não aqueles pacientes que têm GVHD de TGI, o sirolimus não avaliou. E como tirar esse corticoide? A gente tem o pessoal de Seattle publicou, já faz bastante tempo, 93, que existe dois meios de você retirar esse corticoide. Existe o desmame lento e o desmame rápido, tá? O short taper e o long taper. E as duas estratégias são bem aceitáveis, sem diferença de sobrevida global ou de necessidade de tratamento entre elas. Uma tira em 12 semanas, a outra tira em 21 semanas. Beleza, e você fez o tratamento em primeira linha, que foi bem ótimo, conseguiu fazer o desmame, sucesso. Mas o problema é aquele paciente que vai mal, que ele não responde em primeira linha. Então, primeiro, como que eu defino a não resposta? É aquele paciente que está progredindo em 3 dias, depois que começou o tratamento, em 3 dias ele está só piorando com corticoide. Ou é aquele paciente que não respondeu dentro de 7 dias com o seu tratamento, ou é aquele paciente que você falhou em tirar o corticoide menos que 0,25 miligramas em 4 semanas. Você pode considerar esse paciente como refratário e tem que começar o tratamento de segunda linha. Mas esse aqui é um hard treat que eu trouxe até do Paul Martin, que é o cara de Seattle, que é uma das pessoas que mais sabem de VHD do mundo, assim, e ele falou, ele põe até no título desse artigo, que ele não sabe como tratar paciente com VHD agudo córtico refratário, porque não tem grandes estudos e é uma doença de prognóstico ruim, tá? Então, isso aqui é só um compilado de estudos científicos, de vários estudos fase 2, muitos retrospectivos, de opções terapêuticas que a gente pode ter em segunda linha, desde de alentosumab aí até vedolizumab. Mas o que a gente tem publicado, e na verdade agora a gente tem isso aqui, a única coisa decente de fato é esse estudo fase 3, que é o REACH2, que comparou fazer o ruxolitinib versus best available therapy, que podia ser a escolha do pesquisador. Então ele tinha pacientes que fizeram plasmaférese extracorpórea, tinha pacientes que fizeram infliximab, pacientes que fizeram metrexato. Esse estudo trouxe que em 71 pacientes, você fazer a dose do ruxolitinib de 10 miligramas 12 horas, você ganhou em termos de overall response, então você teve mais taxa de resposta, mais pacientes entrando em remissão, mesmo nos pacientes com GVHD agudo grau 4, que é córtico refratário, que é um prognóstico ruim, 53% versus 23% da best available therapy, com ganho de sobrevida global, inclusive, tá? E sem influenciar na recaída. Então, não foi um regime mais imunossupressor que aumentou a taxa de recaída. Então, é um tratamento, hoje em dia, é o único tratamento padrão que a gente tem, é o ruxolitinib segunda linha, que é o único que foi avaliado no estudo fase 3 e ganhou taxa de resposta e até sobrevida global. Então, para finalizar, GVHD agudo, ainda vou falar de crônico, vou tentar acelerar um pouquinho, que eu vi que o tempo já passei um pouquinho do tempo até que eu gostaria para gastar nessa primeira parte. Então, sempre lembrar de, uma vez que você fez o diagnóstico, fazer o estadiamento de cada órgão, lembrar de diagnósticos diferenciais é fundamental, tá? Cada dia mais, ainda não tão difundido na prática clínica, mas vai chegar isso aí logo mais, os biomarcadores, né, que é o STAT2 e o REG3. E tratamento primeira linha, estadio 1, terapia tópica, estadio 2A, meio miligrama por quilo de prednisona ou sirolimus, e acima do estádio 2B, fazer o corticoide 1 ou 2 miligramas por quilo. Tratamento de segunda linha, Jacave, é o estudo fase 3 que a gente tem, com os melhores dados de resposta. Tá? Eu vou emendar agora em GVHD crônico, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, mas é um tema também bem mais longo, até se for ver. Então, como é que funciona o GVHD crônico? O GVHD crônico ele foi descrito pela primeira vez em 1978, depois de um paciente que transplantou nessa época e tinha um quadro de envolvimento pulmonar e contratura articular, lembrava uma doença autoimune. Tá? E qual que foi o problema do GVHD crônico? Não tinha um critério diagnóstico adequado, cada instituição classificava de um jeito, e até 2004 você não tinha um estudo científico adequado para GVHD crônico, porque você tinha muita heterogeneidade para descrever essa doença. E daí, em 2004, houve um consenso do NIH, e aí sim a gente começou a classificar. Então, se for ver uma doença que tem nome, sobrenome, e a gente sabe como fazer o diagnóstico de forma correta, há apenas 18 anos. Né? E a incidência exata é desconhecida desde então, mas se estima que entre 60% e 80%, uma média de 40%. Isso vai basear, mais uma vez, o jeito que você faz o transplante, como você faz a sua profilaxia, os doadores, se você usa doador alternativo ou não. Tá? E a gente tem visto que cada vez mais está aumentando os pacientes com GVHD crônico,
Porque, primeiro, os pacientes estão vivendo mais do transplante, então a gente reduziu a TRM, a gente está usando cada vez mais doadores alternativos e está usando as células-tronco do sangue como fonte de enxerto e pacientes fazendo transplante de pacientes em idade mais avançada. Tá? O início mediano é 5 meses após o transplante e aqui só uma incidência publicada na Blood de 2011 com 34% de VHD crônico. Tá? Então, cada vez mais tem aumentado a incidência de VHD crônico por esses motivos que eu falei previamente. E a gente sabe que o uso de células-tronco de sangue periférico, que é uma coisa que a gente tem utilizado cada vez mais, é um fator de risco independente para GVHD agudo crônico. Tá? E a idade do receptor também é outro fator de risco independente para GVHD agudo crônico, que não interfere no GVHD agudo. Tá? No GVHD crônico e não interfere no GVHD agudo. Então, fisiopatologia, também não vou ficar falando disso aqui, porque até por causa do tempo, isso aqui também daria uma aula só sobre isso, mas só pegar essa figura para resumir, que a fase inicial é muito parecida do GVHD crônico em relação ao GVHD agudo. Você tem os estímulos da DAMPs e da PAMPs, que vão fazer uma liberação de citocinas, que vai estimular os linfócitos T aloreativos. Aqui no GVHD crônico, a gente sabe que tem um papel bem importante do linfócito TH17, tá? Que vai manter essa cascata de citocina inflamatória. Mais diferente do GVHD agudo, a fase final do GVHD crônico é que você vai ter ativação macrofágica, tá? Com produção de PDGF-alfa, TGF-beta e estimulação de fibroblasto. E a interleucina 17 do linfócito TCD4 também ela é fundamental para você manter essa inflamação de uma maneira mais prolongada. E isso vai causar deposição na matriz extracelular, levando a esclerose no órgão. Então, a grande diferença de GVHD crônico para agudo, na fisiopatologia, também é um artigo do New England, também isso aqui, é que no final você vai ter a produção de fibrina, levando a esclerose do órgão. E com isso, a gente vai conseguir ver o quadro clínico de GVHD agudo, que é um quadro clínico muito mais de esclerose, que lembra a esclerose sistêmica, do que do GVHD agudo, que é um quadro muito mais inflamatório. Né? Então, o GVHD crônico, uma coisa importante saber é que ele pode acometer virtualmente qualquer órgão, tá? Desde da pele até pulmão, tem descrições aí de acometimento ósseo, acometimento medular. Então, o GVHD crônico ele pode acometer qualquer órgão. Cada vez mais a gente sabe o papel da microbiota intestinal no GVHD crônico, que pacientes que têm uma menor diversidade da microbiota intestinal, esse é um artigo do New England, eles tiveram mais mortalidade relacionada ao transplante e mais mortes atribuíveis a GVHD crônico daqueles pacientes que tinham uma maior biodiversidade da microbiota, mostrando que o uso prévio de antibiótico terapia, de quimioterapia pesada, ele é um fator preditor possível, né? Então, acho que se já tiveram, o Vinícius já mostrou a tese de doutorado dele, né? E tem muito a ver com isso aí. Então, a classificação de GVHD crônico é também parecido com o GVHD agudo. Aqueles que tiveram GVHD crônico depois do D mais 100 é chamado de GVHD crônico de novo. Aqueles que tiveram GVHD crônico depois de um quadro de GVHD agudo é um GVHD crônico quiescente. Aqueles que tiveram GVHD crônico em cima do GVHD agudo é um GVHD crônico progressivo, também é uma classificação que a gente não utiliza tanto na prática. Tá? Quais são os órgãos que são mais acometidos pelo GVHD crônico? Pele, boca, fígado, pulmão, são disparados os principais órgãos aí que a gente sempre fica de olho. E o olho, olho também é uma coisa que cada vez eu tenho visto mais até no ambulatório. Tá? Mas pele, boca e fígado, a gente vê, geralmente os três vêm junto, tá? E pulmão vai depender de cada tipo de condicionamento que ele fez, de manifestações que ele teve ao longo do tempo. Tá? Então, como fazer o diagnóstico de GVHD crônico? Então, essa aqui é a tabelinha do NIH, que ele guia para a gente o diagnóstico. Então, a gente tem, na parte inicial da tabela, como a gente pode ver, tem critérios que são suficientes para fechar o diagnóstico de GVHD crônico, que só de você ter esse critério, um paciente que pós-transplante, a gente já pode afirmar que ele tem GVHD crônico. Tá? A gente tem os critérios distintivos, tem entidades não classificadas que são sugestivas, e tem entidades que são comuns tanto no GVHD crônico quanto no GVHD agudo. Tá? Então, cada órgão vai ter a sua manifestação. Eu vou passar bem rapidamente sobre isso, porque também, vou ficar falando uma hora só sobre isso.
mas só para chamar a atenção de alguns aspectos. O primeiro, GVHD crônico de pele. O que é critério diagnóstico para o GVHD crônico de pele? É os pacientes que têm lesões de líquen plano, tá? Então, quem tem líquen plano ou líquen esclerosante, você já fecha o diagnóstico de GVHD crônico. Além disso, pacientes com morféia, quadro de esclerose e apoiculodermia. Tá? Outras manifestações que a gente vê que é muito comum, que é a despigmentação ou a hiperpigmentação, isso principalmente após o tratamento, são lesões distintivas, mas sozinha elas não fecham o diagnóstico. Tá? Depois eu vou falar como fazer o diagnóstico desse tipo de situação. Então, só algumas figuras mostrando aí o que significa tudo isso que eu falei. Então, acometimento de unha é muito comum, a gente vê bastante de GVHD crônico, unha e cabelo, mas não são diagnósticas, são distintivas, enquanto aqui do lado direito essa figura é o líquen plano. Essa sim, só de paciente ter, já fecha o diagnóstico, aquela lesão aumentada, perolada, geralmente pruriginosa, com fundo rosáceo, essa sim fecha o diagnóstico de líquen plano no GVHD crônico. Aqui uma manifestação mais grave, felizmente a gente tem pouco desses casos no ambulatório, que é uma morféia, quando o paciente já tem um acometimento já com uma esclerose mais intensa e realmente pegando já a derme dele. A poiquilodermia, ocasionalmente a gente vê que são várias lesões cutâneas com áreas entremeadas, também um pouco mais, lesões um pouquinho mais elevadas. E aqui mostrando o líquen esclerosante, que é uma manifestação bem mais grave. Felizmente, eu tenho, nesse momento, acho que tem 2 pacientes só com essa manifestação no ambulatório, que estão em grande melhora depois do tratamento de segunda linha, que são pacientes mais antigos até, e isso é um quadro bem grave, acaba com a qualidade de vida da pessoa, não consegue nem andar. Uma das pacientes chegou para a gente até sem andar, hoje em dia ela está conseguindo já ter uma vida relativamente normal. Agora, na boca, o que fecha o diagnóstico é o líquen plano. Outros sintomas, que é, por exemplo, xerostomia, mucocélia, a gente vê muito isso, são distintivos, mas não fecha o diagnóstico, o líquen plano, figurinha mostrando aí bonitinho, uma área mais esbranquiçada na mucosa. No olho não tem nada que feche o diagnóstico, mas o olho seco ele é muito comum, e a gente, quando suspeita de GVHD crônico, tem que fazer o teste de shimmer nos pacientes, mas a gente manda para o oftalmo, e mais ou menos 53% dos pacientes vão ter um shimmer menor que 5 milímetros. Lembrar que a catarata também é muito comum nos pacientes pós-transplante, devido ao uso prévio de corticoide, que geralmente, em algum momento, ou pela doença de base, ou pelo tratamento que acaba utilizando. De GVHD intestinal, ele acontece geralmente em 72% dos casos junto com o acometimento de outro órgão, então é raríssimo não, mas é incomum a gente ver paciente com GVHD crônico somente de genital sem outro órgão. Tá? No ambulatório mesmo, não vejo. E é muito parecido com a pele, você vai ter líquen plano ou o líquen esclerosante, além dos quadros mais graves, que poderiam ser a fimose, no caso do homem, já com fechamento uretral, e na mulher você pode ter também a aglutinação dos pequenos lábios. São os quadros mais extremos, né? Felizmente a gente não vê isso na prática, pelo menos não no nosso ambulatório. No fígado, no TGI, o que fecha o diagnóstico são as teias esofagianas e a estrutura esofagiana, que é quando você começa a fazer uma esclerose, realmente, de fato, do esôfago. Lembra muito esclerose sistêmica, tá? Para quem não está tão habituado a ver, lembra muito essa doença. No pulmão, o único jeito de se fechar o diagnóstico de forma definitiva é pela biópsia, mas como a biópsia é algo bem invasivo, a gente tem os critérios para a gente conseguir presumir o diagnóstico de GVHD pulmonar baseado em espirometria, tomografia e descartando outras etiologias. Também dá para falar uma aula sobre isso. Esse, sim, a gente vê bastante. Realmente, pacientes que têm GVHD crônico e outros órgãos começa a ter uma piora da espirometria, com perda de VF1, daí a gente vai fazer o diagnóstico presumido de GVHD crônico pulmonar. Na região muscular, a faceite e a contratura da articulação é o quadro mais extremo, também, infelizmente, a gente vê pouco. Tá? E esses também são quadros já de GVHD crônico mais avançado. Isso acontece em menos de 5% dos casos. Mas toda vez a gente acaba fazendo esses testes, para quem vai no laboratório, não toda vez, mas bem frequentemente, para ver acometimento articular de ombro, cotovelo, tornozelo e do pé. Outra coisa, só para chamar a atenção, é que pacientes com GVHD crônico, geralmente eles têm um quadro de eosinofilia, quando ele abre o diagnóstico, mais ou menos 44% dos pacientes, e isso não tem nenhuma implicação prognóstica, é só um marcador da doença, tá? Mostrando que o sistema imune dele vai estar bem ativo aí.
E quanto à trombocitopenia, então aqueles pacientes que estavam bem da parte hematológica, daí ele abre um quadro de VHD crônico e começa a ver um quadro de trombocitemia, isso previu um desfecho pior desses pacientes, mostrando que é um diagnóstico, a paciente que vai ter um diagnóstico mais agressivo de VHD crônico, inclusive com diferença sobre o global nesse estudo aí, mostrando que pacientes com plaquetopenia teve 35% de sobrevida global em 3 anos, em relação àqueles pacientes que não tiveram plaquetopenia no diagnóstico. Então, como fechar o diagnóstico de fato, é baseado nesses critérios de NIH. Se você tiver um desses sinais diagnósticos, já pode falar que o paciente tem GVHD crônico, ele pode ter outra coisa junto, mas ele tem GVHD crônico, e baseado no número de órgãos acometidos, você vai classificar se esse paciente tem um GVHD crônico leve, moderado e grave. Então, essa é a escalinha de NIH que vai classificar o tanto que você, cada órgão é acometido, tá? Então, grau 1, 2 ou 3, e na pele, por exemplo, vai depender da lesão e o tipo, e o tanto que você, de superfície corpórea que isso acomete. Na boca, baseado em sintomas. Então, cada órgão, baseado do jeito que acomete, gravidade de acometimento. Mas, felizmente, a gente tem esse aplicativo, que é a mesma coisa do outro, ele também faz o GVHD crônico, e nesse estudo também mostrou que você faz de uma maneira muito mais acurada a sua avaliação quando você utiliza o aplicativo. Então, no nosso ambulatório, todos os pacientes acabam, a gente acaba refazendo o NIH pelo aplicativo. Eu sempre falo para os residentes, acabam ficando até mal acostumados com o aplicativo, eles até não sabem utilizar direito a escala. Então, o ideal, cada vez mais, eu vou tentar estimular eles a começar utilizando a escala para depois o aplicativo, que o aplicativo é bem mais fácil mesmo. Você consegue classificar o paciente de maneira muito mais adequada. Então, baseado nos seus órgãos acometidos, você vai ter uma classificação entre leve, moderado e grave. Tá? Tem algumas diquinhas aí, por exemplo, o paciente que tem GVHD pulmonar, cara que tem sintomas, tem dispneia, mas ele tem um VF1 adequado, acima de 80%, ele não vai ser classificado como moderado, que a gente vai valorizar mais o VF1 do que a queixa do paciente, que é muito mais objetivo. Tá? Na pele, por exemplo, se tiver 2 órgãos, 2 locais acometidos, você vai pegar a maior classificação. Tá? E fundamental, assim como no GVHD agudo, sempre lembrar de diagnósticos diferenciais, porque o paciente pode ter GVHD crônico e ter outra coisa associada. Então, lembrar, por exemplo, aquele paciente com GVHD com quadro hepático, lembrar de infecções, hepatites, vírus, medicamentos. Paciente com diarreia, lembrar de pesquisar também enterovírus, CMV. Por isso que é uma doença bem difícil, tanto crônico quanto agudo. O paciente pós-transplante, ele está usando um monte de remédio, ele é muito suprimido, então ele está predisposto a ter complicações tanto dos remédios quanto de infecções. Sempre o diagnóstico que a gente tem que ficar de olho e buscar mesmo. Como que a gente vai tratar esses pacientes? Então, primeiro, a gente sabe que dependendo do jeito de acometimento, a gente vai ter maior risco de mortalidade. Então, pacientes que têm envolvimento de 3 ou mais órgãos, paciente com pontuação de gravidade acima de 2, pacientes com plaquetopenia, ou pacientes com DASH crônica que evoluiu de DASH aguda, você tem uma maior mortalidade, e esses pacientes você tem que considerar um tratamento um pouco mais agressivo. Tá? Então, a decisão de você começar o tratamento é baseado no tipo de sintoma, na severidade dos sintomas, e avaliar diversas variáveis desses pacientes, porque aquele paciente que tem uma doença ativa, que está perdendo quimera, talvez tem que tomar cuidado na imunossupressão, ou aquele paciente que tem uma DRM positiva, né? Tem que tomar cuidado na imunossupressão, às vezes você vai deixar o paciente ter um pouquinho de VHD para ele não perder o quimera, então sempre nunca é tão trivial, tá? Então, essa é só uma recomendação até do BMT e a gente utiliza muito isso na prática, sempre individualizar o tratamento para o seu paciente. Então, como tratar? O corticoide, mais uma vez, é o tratamento de primeira linha. A gente utiliza de meio a 1 mg por quilo e a gente vai refazendo o desmame a cada 2 semanas, 25% do corticoide deve ser desmamado, você não faz tão rápido que nem no GVHD agudo. E tem uma evidência científica de começar corticoide com outras combinações? Não tem, tá? Então, aqui, diferente do GVHD agudo, a gente vai tratar todos os pacientes que tiveram GVHD agudo moderado ou grave. No leve, a gente não trata, tá? Só tratamento tópico. E no moderado ou grave é a mesma coisa. Você pode começar com meio a 1 mg por quilo. Não tem evidência de começar mais que 1 mg por quilo. E também não tem evidência de você associar outros tratamentos. Todos isso aqui são estudos que mostraram que não teve benefício.
exceto nesse do Kroger, que foram 307 pacientes que associaram ciclosporina em primeira linha, que não teve diferença em taxa de resposta, mas você teve um pouco menos de necrose vascular de cabeça de fêmur pelo corticoide. Então, talvez é um tratamento que você pode pensar em associar para reduzir o efeito colateral do corticoide. Tá? Mas você não vai ter mais resposta por isso. O que acontece com esses pacientes, uma vez que você fez o tratamento de primeira linha, 27% dos pacientes eles vão responder, 11% vão ficar córtico-dependente, 33% dos pacientes vão precisar de tratamento de segunda linha, 10% vão acabar morrendo, tendo uma TRM, 19% dos pacientes vão recair. Esses são dados de Seattle, de 2004. Eu acho que nos nossos dados aqui a gente não tem tanta recaída. A gente consegue levar mais pacientes para a segunda linha. Acho que essa é a questão. Então, aqui só uma recomendação do EBMT, falando sobre que o corticoide, então, é o tratamento de primeira linha. Tá? Associar outras terapias não tem evidência, exceto da ascosporina, naquele estudo que teve menos efeitos colaterais do corticoide, da necrose vascular da cabeça de fêmur. E uma vez que o paciente começou o tratamento com miligrama por quilo, uma coisa muito importante é você fazer o tratamento de suporte para esse paciente. Então, caminhar, aquela que está com jogadeira de boca, mandar para o dentista, jogadeira de olho, o oftalmo tem que acompanhar. É uma doença que precisa sempre de acompanhamento multidisciplinar, nutrição, fisioterapia, é fundamental, ninguém trata de VHD crônico ou agudo sozinho, que sempre precisa da equipe junto. E como que a gente vai avaliar a resposta? Então, dos pacientes que estão respondendo, a gente precisa fazer o desmame do corticoide, então aqueles pacientes que mantêm, você não consegue tirar mais que meio miligrama por quilo do corticoide, depois de 1 a 2 meses, é um paciente que está com VHD crônico córtico refratário, tá, córtico dependente, melhor dizendo, ou aquele paciente com menos de 0,25 miligramas por quilo em 2 meses, também é um paciente córtico dependente. Aquele paciente que depois de 2 semanas você está fazendo mais que 1 miligrama por quilo e não respondeu, é um paciente córtico refratário. Então, nessas 3 situações, a gente tem que pensar em terapia de segunda linha, porque o corticoide a longo prazo ele é tóxico, então a gente tem que tirar ele. E o objetivo sempre do tratamento é controlar a doença e tirar o corticoide. É isso que a gente sempre busca, porque corticoide a longo prazo, todo mundo conhece os efeitos colaterais aqui. Tá. E o que a gente tem em tratamento de segunda linha? Então, essa aqui é a recomendação BMT, que na verdade não tem nada padrão, tá? Não tinha, melhor dizendo, até essa época, que esse é BMT de 2020, que ele fala que você pode utilizar inibidor de cálcio na urina, plasmaférias extracorpórea, ibrutinib, inibidor de JAK, micofenolato, rituximab, mas, e por que isso? Porque a gente tem diversos estudos fase 2, mostrando taxas de respostas variáveis com esses tratamentos de segunda linha, tá? A questão é que esses estudos são bem heterogêneos. A gente pega, por exemplo, dados de rituximab, que tem estudos mostrando que tem desde 0% de resposta até 80% de resposta. É muito, muito ruim a qualidade de evidência científica. Tá? Então, o que a gente tem mesmo de evidência científica é o Jakavi, tá? O ruxolitinib, que é um estudo fase 3, é o REACH3 agora aqui, que é muito parecido com o do GVHD agudo, que ele comparou você fazer o ruxolitinib versus a best available therapy, e da best available therapy podia ter pacientes com ibrutinib, com plasmaférese extracorpórea, com rituximab, com methotrexato, tá? Então foram 324 pacientes com GVHD crônico córtico refratário, que esse estudo mostrou que a taxa de resposta foi bem maior, que fez o ruxolitinib, 49% versus 25%, inclusive com ganho de qualidade de vida, tá? Sem aumentar de forma significativa recaída ou infecções, só chamar um pouquinho a atenção a infecções fúngicas, 11% no grupo que fez o ruxolitinib versus 5% no grupo best available therapy. Então, mostrando que o ruxolitinib para GVHD crônico se tornou, hoje em dia, nosso tratamento de segunda linha. Tá? Essa aqui é uma experiência que nosso grupo publicou, o Celso publicou no Sírio, até quando ele estava no Sírio, até, que eram 20 pacientes que utilizaram ruxolitinib em segunda linha. Tá? Média de terapias prévias tinha sido 3, e a overall response foi de 75%, com 27% de resposta completa. Então, um dado bom aí na nossa experiência, um follow-up de 12 meses. Outra terapia aprovada para a segunda linha é o ibrutinib, baseado no estudo fase 2. O FDA aprovou baseado nesse estudo aqui, que mostrou que o ibrutinib tem boas taxas de respostas em paciente com GVHD crônico córtico refratário, eram 69% de overall response, com melhor resposta para boca, pele e TGI,
depois do follow-up de 26 meses, mas no estudo fase 2 não comparou com outras terapias, e no estudo do ruxolitinib tinha pacientes do ibrutinib no Best Available Therapy. Então, talvez a gente acabe utilizando muito mais o ruxolitinib por causa desse dado, apesar que não foi estudo head-to-head direcionado, mas tinha pacientes com ibrutinib no dado ali, era mais ou menos 15 pacientes que já tinham utilizaram ibrutinib segunda linha, naquele estudo do REACH3. E o tratamento aprovado pela FDA é o belamozudil, que é o estudo Rockstar, que é o inibidor do ROCK2, que é um estudo que chama muita atenção, porque os pacientes tinham utilizado de 2 a 5 linhas terapêuticas prévias, tá? E depois de follow-up de 14 meses, tiveram uma taxa de resposta de 74% e 77% na dose mais alta, de 212 em 12, tá? Com a resposta durando 54 semanas, sem grandes efeitos colaterais. É uma droga bem promissora, não foi comparada aí nesse fase 3, mas é uma droga que parece ser uma opção para aqueles pacientes que a gente não conseguiu controlar com o Jakavi em segunda linha, com o ruxolitinib ou com outra terapia de segunda linha. O belamozudil está aí para ser uma ótima opção terapêutica, tá? Ainda não, a gente já está aprovado no FDA, a gente não tem ainda no Brasil. Provavelmente eles vão começar a usar o belamozudil em segunda linha, agora até associado, porque ele tem quase nada de efeito colateral. Então, o mais importante, então, como não existe um tratamento padrão, pelo menos não existia, hoje em dia a gente acaba utilizando muito mais o ruxolitinib. O mais importante é você sempre pesar o seu tratamento padrão de segunda linha, os seus efeitos colaterais, tá? Sabendo da taxa de resposta de cada um dessas medicações. Então, por exemplo, que a gente sabe, pacientes que utilizam plasmafera extracorpórea têm uma boa taxa de resposta, porém tem os grandes problemas de você ter complicações no acesso venoso, é um tratamento caro, que você tem que ficar vindo de forma regular aqui no serviço, né, fazer esse tratamento, mas é um tratamento com poucos efeitos colaterais. Enquanto, por exemplo, o ibrutinib é um tratamento que é mais fácil de fazer em casa, mas também é um tratamento bem caro, que você tem os efeitos colaterais de infecções, principalmente sangramento, hipertensão, aumento de fibrilação atrial. Então, uma coisa muito importante, segunda linha, é você sempre pesar risco-benefício de cada um dos seus tratamentos, tá? Sabendo que o único que foi avaliado no estudo fase 3 é o ruxolitinib, o resto são estudos fase 2, com boas taxas de resposta, mas como eu falei, o dado da evidência científica é ruim, tá? Então isso aqui só para mostrar uma tabelinha mostrando vários estudos científicos aí que estão sendo desenvolvidos para tentar entender se a gente tem uma melhor terapia em primeira linha, segunda linha e diversas associações, até inibidores de JAK mais específicos, como, por exemplo, o icitinib. E o que a gente usa muito aqui no nosso serviço era o metotrexato, tá? A gente utilizava em segunda linha, baseado numa revisão que tinha uma taxa de resposta mais ou menos de 50% a 60%. Hoje em dia, felizmente, a gente tem alguns pacientes que entraram no uso compassivo do ruxolitinib antes dele ser aprovado em bula no Brasil. Então, a gente consegue fazer ruxolitinib segunda linha para alguns pacientes e a gente tem algumas doações também que facilitaram o nosso trabalho. Era isso que eu tinha para falar hoje aí, bastante coisa, né? Deixar aí para espaço para perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Muito boa a apresentação. Eu queria só fazer comentários. Acho primeiro o motivo da gente ter trazido, né? Acho que alguns pontos chamam a atenção em LLC. O primeiro, quando a gente vê a aula do Álvaro da semana passada, né, sobre evidência científica, a gente fica assustado a ver como é ruim, né? GVHD a gente lida com quase uma medicina do 19 ali, cada um tem uma opinião, é muita opinião do especialista, a qualidade científica é muito ruim. E a maioria dos especialistas acaba meio que defendendo como se fosse uma evidência científica. Eu acho que a primeira obrigação nossa como academia, né, na semana passada a gente falou da importância da academia em relação a tudo que tem de evidência patrocinada. Acho que aqui do GVHD a gente como academia tem que lutar contra a defender a falta de evidência, que é o mais forte. Quando você vê a maioria dos especialistas defende com muita veemência estratégias de tanto diagnóstico como tratamento de uma doença que é muito subjetiva e muito pouco evidência tem, né? Então, quando a gente vê um ou outro estudo fase 3, já é raro, apesar de que, até o Álvaro pode comentar, apesar de ser fase 3, tem várias falhas, né? Falhas de desenho, o tamanho do estudo é muito pequeno, quer dizer, é o melhor que tem, ainda assim com bastante dificuldade
da gente usar o dado para uma interpretação clínica final, né? Quer dizer, é uma sugestão, talvez, como ele comentou semana passada, de uma evidência que ainda não confirmada. Então, acho que é importante a gente, para os residentes, acho que a importância da gente ter trazido, não só para os residentes, para todos nós, né? O GVHD é uma complicação que todo hematologista vê, não só o transplantador, né? E acho que isso preocupa mesmo, né? Os hemoterapeutas o tempo inteiro são acionados para pacientes assim, né? Acho que o Dante pode comentar sobre tanto fotoférese extracorpórea como também suporte transfusional nesses pacientes que são bem imunossuprimidos e os hematos clínicos muitas vezes encaminham para os colegas transplantarem e eles recebem de volta. Então, não adianta falar, eu não gosto de transplante, porque você vai ter que tratar paciente com GVHD crônico e acho que é o principal característica nossa, da nossa equipe, baseado em muito do que o Pedro falou, é tentar ser menos tóxico, né? Aquele juramento de Hipócrates mesmo, a gente não deve fazer mal. Porque acho que no intuito de ser um bom transplantador, muita gente é muito agressivo no tratamento e no manuseio do paciente com GVHD e o paciente acaba tendo complicações relacionadas ao tratamento e não ao GVHD, né? Classicamente, a aula de GVHD era assim, tratamento é corticoide, e a partir dali é como tratar das complicações de corticoide. E hoje é bem mais completo do que isso, ou mais complexo, e pelo menos a gente sabe que o objetivo é tentar estratégias mais eficientes, menos tóxicas e poupar ao máximo o exagero do uso do corticoide, né? A gente aprendeu, acho que a gente hemato aprende com outras doenças, principalmente PTI. Eu sempre faço essa comparação, apesar de ter pouco a ver, né? Mas é aquele erro clássico de quem trata PTI também, que é ficar dando corticóide ao paciente que não está respondendo, né? E é muito comum em GVHD fazer a mesma coisa, né? Então, o objetivo, acho que era trazer para reflexão essas coisas, e eu acho que está aberto aí para quem quiser comentar ou fazer perguntas. Obrigado. Celso, acho que eu vou ser o primeiro antes do Álvaro falar. Desculpe, Álvaro, mas é só porque eu queria realmente dar os parabéns para o Pedro. Excelente aula, Pedro, muito boa. Cadão. E foram 78 slides, eu não contei, você pôs no final, mas foi tranquilo, foi sereno. Parabéns, viu? E parabéns para você, Celso, pelo grupo que você está fazendo. Recentemente eu assisti uma aula e o estudo do Vinícius com microbiota oral, e hoje, se não se falar de GVHD, de transplante, não falar de microbioma intestinal, já já nós estamos falando das bactérias mesmo, quais são boas, quais não são, isso é fundamental. Então, parabéns. E só para pegar o gancho, ou dar um pouquinho de gás nessa discussão aí, da ausência de evidência, sempre quando isso jamais põe em xeque a necessidade de evidências, pelo amor de Deus, mas sempre quando alguém questiona, eu solto uma frase do Carl Sagan, que eu gosto muito, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, muitas vezes, infelizmente, pela paucidade de evidências, o grupo tem que se fortalecer e tentar, como você falou, first do no harm e tentar manter uma boa resposta. Eu queria só falar isso. Parabéns, viu, Pedro e Celso? Obrigado, meu Otávio. Foi 76 slides, tia. O Celso, bom dia, pessoal. Como você citou, um comentário muito breve, e vejam, primeiro, parabéns, viu, Pedro? Eu, como cardiologista, tudo que vocês estão trazendo para mim é novo, tá? Então, do ponto de vista clínico, é um belíssimo sabático para mim na área de hematologia. Mas eu anotei, quando o Celso comentou, Otávio, você, 5 pontos, e todos construtivos, viu, Pedro? Todos construtivos. A primeira coisa que eu vejo quando eu sou apresentado à área de vocês, né, depois de muito tempo de formado, é que para interpretar qualquer estudo, nós temos que primeiro falar qual que é o desfecho principal de interesse dentro daquela área. O desfecho que eu falo é o que vai de objetivo primário em qualquer estudo. Eu dou exemplo sempre da minha área, porque não tem como ser diferente. Se eu vou ver uma terapia de insuficiência cardíaca, o desfecho sempre será sobrevida ou sobrevida mais hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, eu já vou dirigido para interpretar o estudo com aquele desfecho de interesse para aquela doença. Então, a primeira coisa é ver, dentro da doença em questão que você apresentou, qual que é o desfecho escolhido e aceito, não apenas do ponto de vista regulatório, mas aquilo que faz sentido clínico para benefício ao paciente. As duas coisas são válidas. Eu imagino que seja sobrevida, né? Dada a gravidade desse paciente. O segundo ponto aí
é que quando fala em evidência, tudo, as pessoas estão fazendo, tem uma certa confusão de que evidência é uma sugestão. Evidência vem daqueles aqueles seriados, né, policiais, que são provas científicas, são provas. Evidência é comprovação. Então, enquanto eu não tenho a comprovação do desfecho principal, que é o que você está nos trazendo, eu tenho uma boa sugestão. E o pouco que eu vi da sua apresentação, dentro do meu entendimento, tem um belíssimo de uma equipose, tem uma belíssima de uma dúvida e de uma confirmação real se traz realmente esse benefício. A parte boa, os doentes são muito graves. Por que eu estou dizendo que é boa? Porque você não precisa de grandes amostras. Não vou dizer que você precisa de 5, 10 mil pacientes, como muitas vezes na cardiologia a gente vê. Precisa um pouco menos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas acho que ainda tem uma oportunidade de responder essas questões com estudos amplos e simples, e vou desafiar vocês, estou à disposição. Tem que constituir uma rede eficiente no Brasil, coordenada por vocês, claro que a gente ajuda, para responder questões que estão parcialmente respondidas dentro da literatura. E aí você tem um número de pacientes suficientes. Estudos simples e amplos não significa estudos de má qualidade, muito pelo contrário, vão direto no ponto, elegibilidade clara e desfecho em sobrevida. Eu vejo oportunidade para responder a essas questões. Mas fica o comentário, espero que seja construtivo, de alguém que não é da área, mas quer colaborar junto com vocês. Obrigado. Não, com certeza. Acho que a gente precisa construir mais evidência, né, nessa área, né? O que a gente conseguiu produzir até agora foi a nossa experiência com o Metrixato, né? Até o Heitor, residente do ano passado, até a gente conseguiu mandar até para a SBTMO, esse dado. Mas a gente precisa muito, com certeza, muito mais desenvolver pesquisa nisso aí, né? Geralmente o desfecho que eles buscam, sobre o global, demora para você dar o desfecho. Taxa de resposta que eles veem nesses pacientes com GVHD agudo e crônico. Uma vez que respondeu, a ideia é depois ficar vendo se vai ter mais infecções ou não desse dado. Mas pode colocar taxa de infecção mais mortalidade, um desfecho composto que faz sentido também. Se aumenta Total. Poder e não despreza o principal, que é a sobrevida. Com certeza, não, com certeza. Até porque taxa de resposta entra num grande problema que é a subjetividade, né? Principalmente no agudo, né? Que aí é super subjetivo, aí a pessoa acredita muito naquilo, né? Ela fala, você tá vendo, meu paciente para fotoférese, por exemplo, eu já falei isso com o Dante uma vez que eu não tive boa experiência, não sou tão entusiasta, mas acho que muitas vezes quando você conversa com os colegas que fazem transplante, que tiveram resposta, eles falam, o paciente deu uma melhorada, sabe? Parece que ele está torcendo junto com o paciente, o que é legítimo, né? Mas é subjetivo, de fato, não é aquela coisa, uma melhora, claro, objetiva, você tem um parâmetro indubitável, né? Porque para você falar de evidência, você teria que todos estarem de acordo, né? Todos os pares, não adianta eu achar que funcionou mas é isso. Parabéns aí, Pedro. Aproveitando aí os comentários que já foram feitos e as indagações que o Celso fez. Bom, primeiro, eu não vou acrescentar nada além do que o Álvaro já disse em relação à evidência, mas eu lembro da sua apresentação, Álvaro, semana passada, que você disse também que a experiência pessoal ela tem importância, não é absolutamente desprezível, não é verdade? Então, isto, nas situações, como parafraseando o Otávio, não ter evidência não é evidência de não tê-las, não é isso, tá? Então, de fato, é uma situação, o que precisa é ter ética, o que precisa, de fato, é saber ponderar, evidente que quando, como o Celso disse, a gente torce pela terapia que a gente introduz para os nossos pacientes, e isso é bom, isso é saudável. Isso tem que chegar num equilíbrio, e não é fácil quando você não tem evidências definitivas na literatura médica. E só um outro parênteses rápido, viu, Celso? Essa questão do juramento de Hipócrates. Aqui no Brasil, o Brasil consegue deturpar tudo, principalmente alguns iluminados lá de Brasília. Eu não sei se vocês sabem, em relação à hemoterapia, só um parênteses, existe uma lei que é a chamada Lei do Sangue, e ela começa dizendo, nos preâmbulos, Celso, que a transfusão é de agravo à saúde do paciente. Veja o absurdo, é o oposto do juramento de Hipócrates, né? Mas só na cabeça daqueles iluminados. Fecha parênteses.
Bom, em relação à experiência com fotoaférese, eu tive um pouco, e absolutamente empírico, e naqueles pacientes com manifestação importante de pele, de fato, e absoluta observação só, é uma melhora significativa em muitos desses pacientes, mas é só uma observação, sem nenhuma outra conclusão científica. E eu queria perguntar para você, Celso, e em relação àquela questão de se não tem tratamento definitivo, apesar desse fase 3 com ruxolitinib, mas isso talvez traga uma melhora, não de sobrevida, mas de qualidade de vida para os pacientes. E a minha experiência pessoal com fotoaférese foi nesse sentido. Não sei a sua, Celso. Então, a minha, da mesma forma, eu não posso defender ou condenar uma estratégia, porque a minha experiência foi relativamente pequena, em uns 10 pacientes, talvez, que eu tenha feito até hoje fotoaférese, mas foi muito frustrante, porque você passa um catéter rígido, o paciente se submete a sessões, é uma dificuldade para conseguir aprovação pelo plano, teve paciente que teve que judicializar, e aí quando você vai vendo, aquilo que eu falei, a minha sensação era essa, o paciente voltava um mês, tá um pouquinho melhor, aí 3 meses, talvez, aqui tá um pouco mais claro. Então, enquanto que com o Jakavi, o ruxolitinib, quando a gente começou a usar, era muito objetiva a resposta, e é uma droga oral, quer dizer, por isso no nosso grupo, a gente praticamente substituiu, né? As indicações são muito parecidas, né? O Jakavi e a fotoaférese, os dois têm uma boa atividade nessa forma cutânea, mucosa, olho, pele, quer dizer, que é o que a gente vê responder melhor, inclusive ao ruxolitinib também. Então, por esse motivo que fica mais fácil, né, do que você ter que passar um catéter, o paciente ficar submetido a esse procedimento que demora. E apesar da melhora da qualidade de vida relacionada à melhora de VHD, tem esse impacto aí do paciente ficar preso a uma terapia em ambiente hospitalar. Então, pelo fato de ter o ruxolitinib ter ido tão bem, a gente praticamente faz sei lá, uns 8 anos, talvez já, que eu nunca mais indiquei para nenhum paciente. Por isso, e conversando realmente esses dias com esses anos, né, 2, 3 anos aí que a gente discute isso na SBTMO, com os colegas tipo a Vaneusa, a Maria Cláudia, o pessoal que gosta muito de fotoaférese, eles mesmo começaram a ceder um pouco, porque acho que quase ninguém tinha ainda muita experiência com ruxolitinib, quando você começa a ver que tem uma droga oral, mesmo ibrutinib, né, uma droga oral que talvez substitua aí com mais conforto, né, e menor, apesar do custo não ser baixo, né, mas ainda assim é menor o custo do que a fotoaférese, provavelmente, né, depende do tempo que você usa, talvez, né, a fotoaférese você faz por um período e para, enquanto que esses medicamentos você tem que usar por um tempo mais longo, mas possivelmente é custo efetivo. Só para finalizar a questão da transfusão de plaqueta, só para lembrar no slide que o Pedro mostrou, plaqueta PNI abaixo de 100.000, só todo mundo sabe, mas só para lembrar que isso não é sinônimo de transfusão, né? A transfusão de plaqueta tem indicações bem definidas e, obviamente, você tem que acompanhar o paciente e ver se ele, de fato, necessita de transfusão. Mas esse número abaixo de 100.000 não é sinônimo de transfusão. O que a gente vê muito é um paciente de VHD grave, principalmente agudo grave, é uma dependência transfusional absurda, né? Com muito sintoma hemorrágico, porque fica aquela mucosa intestinal toda escamada e o paciente usando corticoide que já interfere na função do endotélio vascular, quer dizer, um paciente sangra muito. A gente mesmo... sem dúvida, aí sim é transfusão terapêutica. É muito ruim, né? Porque mesmo transfundindo, nossa experiência, sempre a gente foge desses VHDs graves porque é um desespero, né? Acho que é uma das piores situações em medicina. Felizmente, a gente não teve mais... Não tem tido, né, Pedro? Acho que os últimos graves já fazem um tempinho aí. Graças a Deus sobreviveu até a paciente, né? Tivemos alguns aí que foram bem, assim, tiveram voltagem de resposta com tratamento de segunda linha. Teve uns 3 esse ano já. Isso aí. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário ainda. O Vinícius tinha aberto a câmera. Aí, Vinícius. Eu ia comentar. Deixa eu voltar aqui. Não, é só até voltando ao assunto anterior, né, que também em relação a GVHD, né, tanto agudo quanto crônico, né, tem algumas drogas novas, mas em comparação com outras, outras
doenças da hemato, não tem tanto, né? Não tem tanto também por ser uma doença menor, né, de menor número de pacientes, e não tem tanto interesse da indústria, né? E a gente mesmo já tentou fazer algumas iniciativas de investigador e não tem interesse, né? Então, tem até outras drogas, outros tipos de doença, né? Até já mandei pessoalmente, então não tem... Primeiro, não tem interesse na doença, né? E aí tem sempre o problema de não ter interesse investir na América Latina, né? Então, também tem esse porém aí, por isso que talvez não tenha tantos trabalhos também. Acho que talvez o melhor parceiro aí que a gente tinha pensado era associar o Jacava e o Ibrutinib, né, Vinícius? E fazer um tratamento combinado, apesar do custo alto, talvez você pudesse até usar por menos tempo, né? Então, é o tipo do trabalho que precisava ser feito, mas que ainda não arrumou interesse. É muito mais provável a indústria investir em doença mais prevalente, né? E que acaba sendo... vai vender muito mais remédio do que doença de enxerto contra hospedeiro, que é uma coisa muito específica no cenário social, né? Tá bom. Isso aí, então. Obrigado, Pedro, e boa semana a todos aí. Acho que se não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar, né? Obrigado, Tchau, pessoal. boa semana. Obrigado, um abraço a todos.